Isso, para a gente deixar gravado para quem quiser assistir depois. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8 do nosso curso em Milagres. O capítulo 8, ele fala da jornada de volta. A jornada de volta. É bem interessante o título desse capítulo, porque Jesus aqui quer nos pedir para voltar. Ele aqui está falando o seguinte: ei, vocês estão voltando? Como é que está o teu caminhar aí nessa terra? Para onde que a tua mente está indo? Os teus interesses, as tuas motivações? Como é que está o teu dia a dia? Como que a tua mente está se posicionando aí no mundo? Você já começou a jornada de volta? Qual é a direção que tu estás querendo seguir, valorizando? Então, ele traz uma série de situações aqui para a gente focar e para nos direcionar a querer voltar. Então, esse capítulo 8, ele começa falando da direção do currículo. Até não é um subcapítulo que a gente tinha colocado na pauta de estudo. Mas, de certa forma, eu vou citar algumas frases aqui, porque elas têm chaves muito poderosas para a gente se firmar, se estabelecer. Eu não vou deixar passar aqui para nós. Quando ele coloca a direção do currículo, ele coloca claro que a gente tem dois professores nesse mundo, como ele já colocou desde o início do curso em Milagres. Ele veio dizer, olha, você pode seguir os comandos do medo ou você pode seguir os comandos do amor dentro da tua mente. Tem dois polos atuando aí de forma poderosa, porque o ego, ele é audacioso, ele é sedutor, ele se camufla e ele vai nos convencendo de uma série de coisas que a gente nem percebe. E a gente tem o Espírito Santo, que nos foi dado por Deus para nos resgatar, para nos trazer de volta, para fazer a jornada de volta conosco. E cada um vai ensinar opostos. Não existe conciliação. Então, Jesus pede para a gente começar a prestar atenção, que isso faz parte da nossa jornada espiritual, nos efeitos do que a gente está escolhendo no nosso dia a dia, da direção. Como que ele fala que o ego leva para uma direção e o Espírito Santo para outra, opostas, a gente tem que começar a perceber os efeitos das nossas escolhas. Porque é ali que acontece a escolha entre o amor e o medo. É na mente que acontece a motivação de escolher, as prioridades que eu dou, a forma como eu penso, é tudo da mente. Opa, peraí que eu tô... Vocês estão conseguindo, só me dá um feedback se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá? Eu tô sim, Cá. Tá bom, beleza. Porque eu tô sem o fone de ouvido e às vezes pode dar interferência e eu não tô conseguindo ver o chat aqui, se alguém não estiver escutando. Então, voltando aqui, como é na mente que a gente faz toda a escolha do, do que quer pensar, do que motiva, do que tem valor? Como é aqui?
Ele quer que a gente comece a perceber, então, os efeitos disso. Porque ele fala assim: muitas vezes você não reconhece na hora de fazer uma escolha que você está indo contra a sua essência, contra a sua felicidade, que você está indo contra o Filho de Deus, né? Que é a nossa real natureza e essência. Você não sabe, a mente ela te distorce, ela te ilude e ela te coloca um senso diferente de prioridade. Às vezes, ali, quando você está fazendo essa escolha, você não consegue reconhecer. Mas como toda escolha, ela traz um efeito, né? Ela começa aqui, ela termina na manifestação aqui na nossa experiência. Você pode sim analisar os efeitos disso. E o efeito disso é o seguinte: te trouxe felicidade? Te trouxe paz? Analisa. Porque quando a gente começa a perceber, e isso é um grande movimento espiritual, que é perceber o espírito, a escolha pelo ego, os seus efeitos, a escolha pelo Espírito Santo e os seus efeitos, a gente começa a direcionar os nossos esforços de forma muito mais rápida. Muito mais rápida. Então, é muito importante a gente olhar os efeitos. Olha o primeiro parágrafo, o que que ele fala aqui do capítulo 8. O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Esse é o pré-requisito para o conhecimento. Somente porque aqueles que estão em conflito não estão em paz. E a paz é a condição do conhecimento, porque é a condição do reino. Então, ele deixa claro que ele quer que a gente aprenda esse curso, essa forma que ele quer ensinar, o que ele traz aqui para a gente pedir, para a gente prestar atenção, aonde recorrer, quando recorrer a ele. Ele traz tudo isso para nos ensinar a ter paz. A paz é a proposta aqui. Por quê? Porque a mente que não tem paz, ela nunca vai conseguir chegar ao conhecimento do que é Deus. Porque a mente ela está o tempo todo bloqueando a paz, ela está o tempo todo em conflito, a partir das próprias escolhas inconscientes, do próprio senso de desconexão, de desconhecimento do que é. A mente faz escolhas erradas no dia a dia, motivações erradas. Ela se volta sempre para o indivíduo, se volta sempre para o interesse próprio, ou seja, ela se volta sempre para a separação. Ela se volta sempre para receber. Ela se volta sempre para barganhar. Ela se volta sempre para a limitação, para a escassez. A mente, ela tá o tempo todo, a mente e ego, te voltando para isso. E como é que eu sinto a paz de Deus se a minha mente ela está totalmente ali, nesses movimentos? Então, eu preciso de um aprendizado que me tire, que me mostre essas escolhas, o que elas estão fazendo comigo, para mim não apoiá-las e deixar um outro tipo de aprendizado tomar conta. E eu, sim, poder experienciar a paz que vem de Deus, a paz que Ele traz. Então, um grande movimento nosso, em prol do nosso ser, do nosso espírito, em prol de Cristo, é prestar atenção no que as nossas motivações, as nossas escolhas estão refletindo. Vai ter situações no dia que a gente vai ter dúvida: o que que eu faço? Será que eu faço isso ou se eu faço aquilo? Será que eu vou aqui ou ali? Será que eu consigo ou não consigo? Será que eu pego ou não pego? Vai ter, né? As situações onde a gente é colocado a escolher. Na verdade, a gente escolhe o tempo inteiro, ele fala. O tempo inteiro a gente escolhe entre o amor e o medo das nossas interações. Porém, tem algumas que são mais evidentes, que a gente fala, opa, aqui eu tenho que fazer uma escolha. Qual é a certa? Qual é a vontade de Deus? E muitas vezes ali, é ali que ele quer que a gente, às vezes, já
preste atenção em efeitos, já chame o Espírito Santo pela ajuda, né, nas decisões, para decidir a favor de Cristo, do nosso ser, da nossa felicidade. Então, ele quer que a gente preste atenção nos efeitos. Ele fala aqui no parágrafo 2. As distrações do ego podem parecer interferir com o teu aprendizado, mas o ego não tem nenhum poder para distrair-te, a não ser que lhe dês o poder de fazê-lo. Jesus coloca aqui que é sempre a nossa escolha de estar distraído nesse automático e nesse movimento mental isolado, individualizado. É a nossa escolha. É a nossa escolha estar ali, não querendo enxergar mais nada, passar o dia a dia, passar os conflitos, passar os medos e seguir. A voz do ego é uma alucinação. Não podes esperar que ela te diga, eu não sou real. Entretanto, não te é pedido que dissipe sozinho as tuas alucinações. Meramente é solicitado a avaliá-las em termos dos seus resultados para ti. Se não as queres com base na perda da paz, elas serão removidas da tua mente para ti. Olha que lindo isso que ele fala. Então ele fala o seguinte, o ego ele não vai, ele está na tua mente e ele vem com uma voz convincente. Ele não vai dizer eu não sou real. Ele fala o seguinte que não ele não parece ser algo irreal. Eu preciso despertar para enxergar os efeitos e perceber pelos seus efeitos que eu estou vivendo algo que não é real. Ele vai se mostrando aos poucos, a partir do momento que eu começo a perceber o que certas escolhas que eu fiz me trouxe. Aí eu começo a perceber o resultado aqui, eu falo isso, porque o resultado do que vem do Espírito Santo, ele traz profunda paz e harmonia para mim, para o outro. E o resultado, e as motivações egóicas, elas sempre quebram a comunicação. Quebrar a comunicação significa o seguinte, que tu sempre separou ali os interesses. Tu separou o teu interesse com o do irmão, tu dividiu, tu não colocou todo, né, dentro desta união, que é o que o Espírito Santo coloca. Por que que o Espírito Santo coloca? Porque a partir do momento que eu quero compartilhar o Espírito Santo com o meu irmão, eu quero que eu me coloco no lugar do irmão, eu me coloco como o interesse do irmão é meu interesse, eu quero me unir a ele. Eu abro mão do julgamento e eu quero amá-lo, eu quero me unir. E esse movimento que eu faço, ele opera os milagres, que é o quê? O desenrolar natural do amor, que harmoniza tudo, que deixa tudo bem, pacífico e em paz. Mas quando eu vou pelo ego, essa fluidez não ocorre. Tem sempre ranhuras na comunicação, tem sempre dorzinha no peito, tem sempre inquietação. E a partir disso eu vou reconhecendo, olha aqui, olha o que que resultou essa minha forma de pensar. Porque é o que Jesus fala que o ego não vai dizer assim, eu sou o ego, eu não existo, tá? Eu sou uma alucinação, não. Ele não vai estar claro assim, mas ele vai poder ser percebido pelos efeitos que ele gera. E Jesus nos ensina como perceber. Ele nos ensina como prestar atenção na consequência que ele te traz. Numa discussão, numa situação de conflito, quantas? Antes de responder, eu paro e vou fazer minha oração. Porque eu sei que o ego sempre vem falando primeiro e ele vai já quebrar com tudo, porque a primeira coisa que eu vou querer fazer é revidar, é me defender, é ver o irmão separado de mim, o interesse separado. E para mim fazer a jornada de volta, eu preciso focar de uma outra forma, porque eu comecei a perceber que seguindo esses impulsos,
Seguindo isso, eu não construía nada. Eu aumentava a discórdia, aumentava pensamentos de desigualdade, eu aumentava o sentimento que eu tinha pela pessoa, sei lá, de raiva, de chateação. Eu só aumentava aquilo dentro de mim. E aí eu comecei a perceber, pá, seguir o ego. Aí tu começa a identificar ele. E tu começa a... Aí ele se mostra para você, porque você começa a ver os efeitos. E você sabe de onde partiu, da onde da tua mente partiu essa decisão que você tomou e que resultou naquela interação com o irmão. Então ele fala o seguinte: por mais que a voz do ego não vai falar para nós, né? Eu não sou real, ela não vai vir assim, mas não te é pedido que dissipe sozinho as tuas alucinações. Meramente é solicitado a avaliá-las em termos dos seus resultados para ti. Ó, olha o que ele pede. Avalie a jornada de volta, porque o que acontece, gente? Jesus quer que a gente fique consistente em aprender com o Espírito Santo. Ele quer que a gente vá para a nossa experiência, tipo assim, bom dia, pai, tô pronta. Tô pronta para curar minha mente aqui contigo. Quais as situações que você vai me trazer? Ele quer consistência. E para mim ser consistente, eu preciso querer aprender. Eu só vou querer aprender algo que eu dou valor, algo que eu vejo que tem valor para mim, algo que eu vejo que é valioso. Eu só vou querer aprender se eu perceber o valor daquele ensinamento. E uma forma de eu perceber o valor do ensinamento que o Espírito Santo me traz é percebendo aonde o ego me deixa. Só eu percebendo onde o ego me coloca que eu vou falar, eu não quero mais isso para mim, eu quero a minha liberdade. O ego te coloca em preocupação, ele te coloca em medo, ele te coloca em culpa, ele te coloca em sacrifício. Todas essas noções são do ego. Ele te coloca em todos os sentimentos ruins que você sente por tudo. É o ego que te coloca ali, porque ele distorce o teu ser, ele distorce o que tu é. E aí, quando tu vai percebendo estados emocionais bem ruins dentro de você, você fala, eu não quero isso, porque eu não preciso ter isso. Jesus está aqui me falando, você está sentindo isso porque você está apoiando isso. Tudo que você sente e vivencia é tua escolha, por mais que você não tenha consciência. Tem o teu apoio. Então, eu vou querer cada vez mais focar na verdade do meu espírito, no que Jesus traz, outros mestres, no que Deus, em várias formas, nos preenche aqui da verdade. Eu vou querer cada vez mais estar atento a ela e buscando ela quando eu percebo aonde o meu ego me coloca. Só assim para mim sair da distração e dizer, eu tenho que estender roupa, não posso ler o livro. Não tenho tempo hoje porque eu tenho que lavar louça. Aí eu boto tudo na frente. Eu boto tudo na frente do meu ser, do meu aprendizado, do meu momento com Deus, do meu momento de entender o que eu preciso buscar, do momento de eu estar atento no meu dia a dia. Eu boto todas as prioridades. É ganhar o boleto, é vender, né? Eu, dentro do meu trabalho, eu sei. Né? Tu sai com a meta do dia para vender. Eu sou vendedora. Quanto eu aprendi com isso, Camila? Não é esse o propósito do teu dia, minha linda. Tu não sai para vender, esse não é o propósito do mundo. Não te coloca dentro desse propósito. Você sai para servir, você sai para te curar. A venda, ela é uma consequência, né? Ela não pode ser nunca a sua prioridade. Você foi feita para amar, você foi feita para estender. E quando você se coloca na posição de vender, você vende a sua alma.
para vender o que você quer vender, porque você muitas vezes mente, muitas vezes manipula, você está distraída, com a sua mente distraída em um viés que te limita, que te boicota, que trava toda a expressão da tua essência. Te liberta disso, eu cuido das tuas vendas, te coloca a meu serviço, a serviço da tua fonte. Quanto aprendizado eu tive. Porque enquanto a gente não percebe o que o ego faz conosco, porque daí é o seguinte, dentro do meu trabalho, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu achava que eu fazia a diferença. O ego te coloca assim, né? Ah, é por causa da Camila que ele compra, é por causa de fulano que ele compra. O ego coloca você como sendo o que é o autor da coisa acontecer. E aí, foi muito interessante. Meu pai trabalha comigo, a gente trabalha juntos, ele está aqui. E aí você ali, você tenta, muitas vezes, manipular a situação. O ego te coloca nesse ponto. Você quer agradar, mas não, você quer agradar não de um ponto amoroso. Você quer agradar a partir de uma troca de barganha. Você não está ali para fazer algo espontâneo, sem interesse total. Você sempre está na barganha. Porque eu estou te dando, então tu tem que me dar de volta. E aí teve algumas situações de pessoas que eu realmente apostava e investia num ponto, não que eu não ame as pessoas, claro que sim, eu amo, e quando a gente vai tirando esses pensamentos distorcidos, o que resta realmente é um amor muito genuíno, que não quer nada em troca, porque esse amor, ele entende que ele tem tudo a partir de um outro ponto, de um ponto de muita liberdade, de um ponto de uma vontade livre de expressar, livre, sem barganhas, que a gente vai falar sobre ela aqui. É esse um tema muito central da nossa aula de hoje. Mas eu queria testemunhar e falar desse meu aprendizado para vocês, que eu tive uma ressignificação muito grande em entender que quem cuida das minhas vendas e de todos os aspectos é ele, não é eu. E isso muda todo o teu foco, te tira um peso, muda o teu foco do teu dia, porque te tira um peso das costas. Porque, tipo assim, o que não depende de mim, eu não tenho que barganhar aquilo, eu não tenho que, ai, dar o que. Aí ele te bota, né, naquela situação onde tu tem que agradar, que tu tem que fazer, que não é um ponto legítimo, que não parte de algo legítimo dentro de você, parte do medo essa motivação. Essa motivação, eu tenho que sair para vender parte do medo. E quando ele me mostrou dessa forma e que eu saio para servir, para ser um canal, para amar o meu irmão, para muitas vezes ajudá-lo quando ele não está, quando ele está numa projeção, quando ele está com um pensamento errado e eu conseguir me colocar como um canal, porque não é nem de mim que parte nada também, e eu tô ali servindo, e eu tô ali querendo só uma troca genuína. A gente recebe bênçãos, né, de situações que não tinha. Ele me mostrou assim, tem situações que chegaram a mim, a nós, no caso, que somos um time aqui, mas falando da minha experiência pessoal com isso, tem situações que chegaram que não passaram nem por mim, nem pela minha fala, às vezes. Clientes, vendas que caíram no colo de presente, mostrando assim, não é você, isso aqui não tem nada a ver com você, tira essa autoria que você acha que tem sobre a tua vida e deixa eu assumir a tua vida. E olha que lindo que é quando eu assumo, né? Então, entrei até um pouquinho dentro aqui da minha experiência, mas eu acho que as experiências sempre ensinam, né? O que as nossas vivências. E eu consigo hoje tirar essa pressão de que, claro, eu sei que que a empresa precisa de um número meu,
né? Eu sei que eu preciso de certa situação, eu sei disso e ele sabe também. E a coisa acontece. Ela acontece eu me colocando num viés muito limitado da expressão do meu ser, ou eu me abrindo, né? E, na verdade, quando eu me abro para ser esse canal, as coisas acontecem de forma melhor, muito mais potencializada. E, principalmente, o meu estado interior é alegre, é feliz, porque eu tiro o peso das minhas costas de que depende de mim. Se não for eu, não acontece. E se não for eu aqui, se não for eu, não acontece, ninguém faz, ninguém tá. Tudo esses sensos equivocados que a gente tem e que vão pesando no ombro, né? E vão minando a nossa alegria e a expressão do nosso ser. Então, quando a gente entrando aqui agora no capítulo 2, que é a diferença entre aprisionamento e liberdade, dentro desse contexto que Jesus diz que o ego, capítulo 2 fala, né, a diferença entre o aprisionamento e a liberdade. Então, Jesus diz que o ego nos aprisiona. O que o ego aprisiona? Eu quero entrar nisso de uma forma bem profunda, que a gente peça aqui para ele trazer de uma forma onde a gente se aproprie de um entendimento para a gente poder seguir no nosso dia a dia bem atento a isso. Jesus fala em todo o curso o seguinte: tu és a vontade de Deus. Olha só. Olha o que ele fala que a gente é. Tu és a vontade de Deus. Ok. Então, eu não sou o indivíduo que eu criei quando eu vim aqui. Eu sou a vontade de Deus. Isso é o que você é. Ok. Então, Jesus quer me ensinar, desconstruir a imagem que eu criei de mim mesma, a Camila, que é aquilo outro, que se formou, que foi, que fez. Ele quer tirar essa identificação que eu criei de mim e ele quer me dizer assim: Camila, você é a vontade de Deus. O que é essa vontade? O que é a vontade de Deus, gente? O que é a vontade de Deus? Vocês têm algum palpite para me dar aqui? Se eu sou a vontade de Deus, o que você entende como vontade de Deus? Vocês querem sugerir algo, meninas? Empate. Eu não sei, Camila, porque acho que eu vou no parâmetro diante do aprendizado, né? Uhum. Não s- A vontade de Deus é ser amor, não sei. Isso mesmo, é amor. Se eu sou a vontade de Deus, a vontade de Deus é amor. Eu sou amor. Amor é o sentimento que nos liga a Deus, é a nossa liga. Então, se a gente começar a prestar atenção como Jesus fala aqui, ele quer desconstruir o nosso eu individualizado, personal, para nos identificar com o amor. Você é a vontade de Deus e nada mais. Então, a partir do momento que você aceita ser outra coisa, você aprisiona o teu ser.
Se a gente prestar atenção, aí ele fala o seguinte: o ego te aprisiona. Porque o ego é o medo. Ele é o ser individual, ele é aquele ser que tem que vencer a vida, ele é aquele ser que tem que correr atrás, ele é aquele ser que tem interesses próprios, ele é aquele ser que tem todos os desejos individuais, ele é aquele ser que vai aniquilar o amor, que é tu. Olha que interessante. Então, o ego vai aniquilar você, sem você saber, porque o ego na tua mente, ele está ali muito instalado. E você o reconhece muito bem como você. Só que, no fundo, na verdade, você está sendo totalmente aprisionado. Porque eu vou dizer uma coisa: a vontade de Deus, que eu sou a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Eu sou o amor. Esse amor tem um poder ilimitado. Ele tem um poder ilimitado. Então, todo o ensinamento que o Espírito Santo vai trazer para você é para você reconhecer que você é o amor e não aquele ser que se defendeu, que quis se armar, que quis se preservar, aquele ser que quis se separar, se isolar do outro. Então, preparem-se para a jornada de volta, de desconstruir a Cris, de desconstruir a Pati, de desconstruir a Chico, de desconstruir essa Camila, para Camila se reconhecer como o amor. O amor. E se eu sou a vontade de Deus, eu sou uma expressão, gente. Como é que a vontade ela se manifesta? Eu sou uma expressão de amor. Por isso que ele fala aqui no curso: tu és o reino de Deus. O que é o reino? É nós. Você é o reino. Você é o reino. Você é a vontade de Deus. O reino é só feito da vontade de Deus. Você é só amor. Você é só a manifestação desse amor. Porque ele fala, não existe amor sem expressão. Aonde que eu vejo amor? Aonde que ele está palpável para mim? Não existe algo que eu falo assim, ah, isso aqui é amor. Não tem uma coisa que eu defina como amor. O amor, ele é uma expressão. Ele é uma manifestação, ele é uma energia em deslocamento, uma vontade em deslocamento. Ele é uma vontade em deslocamento e é isso que eu sou. Quantas vezes, dentro do aprendizado, eu me coloquei diante, eu era colocada diante da minha escolha assim, ó, de forma certa. Tá, você vai apoiar, você está apoiando o cansaço, a preguiça, o desânimo, você está dando voz para isso aqui, mas na verdade está sendo pedido para te ser feito algo. Você é o amor, você precisa entrar aqui e estender. E aí eu deixava, às vezes, o cansaço, deixava a insegurança, deixava aquilo. Opa, não é isso que eu sou. Eu sabia, eu conseguia separar a minha mente. Ele vai nos ajudando a gente a enxergar o apoio que a gente dá ao ego, a esse indivíduo cheio de caprichos, e começar a enxergar o que realmente tu é e o que te deixa feliz e o que entra de uma forma muito. Entra e sai de uma forma muito natural, que é a expressão do amor. Porque a gente define auto-amor
O mundo define auto-amor como deixando o ego num ponto totalmente mimado. Esse é o auto-amor do mundo. A autoestima é deixar o corpo todo alinhado. Ai, é massagem. Ai, é viagem. Ai, é agradar os sentidos. É ali que a gente coloca, às vezes, a definição de autoestima, de auto-amor. É emperequetar, é paparicar, é dar corda para uma coisa que te limita, que quer simplesmente fazer com que você não veja a vontade de Deus em você, que é o que você é. Que você não acesse essa vontade. E o Espírito Santo vai nos ensinando a enxergar isso. Aí a gente pode escolher diferente. Não, tu tá me chamando aqui, não vou mais. Eu sou isso aqui. E você começa a entrar em contato com você, na sua essência, no que você realmente é, e você começa a entender. Tudo que Jesus te traz aqui, tudo que ele também aprendeu, tudo que ele também teve que discernir, você começa a ter um discernimento muito maravilhoso. Então, o Espírito Santo, ele vai sempre trabalhar em prol para você reconhecer que você é a vontade de Deus. Você é. E não há nada que a gente faça. Isso aí, gente, não está sobre nossa escolha. É o que todo o ensinamento do curso. Por mais que eu tente viver em paz como Camila, Camila Ego, não vou conseguir, porque eu boicoto a minha natureza, e boicotando a minha natureza, eu boicoto a minha própria felicidade. Então, o que a gente é não está sobre a nossa escolha. A nossa essência, ela é isso. É o que foi criada por Deus e só o que é criado por Deus existe. Agora, está sob a minha escolha negligenciar isso? Sim, está. Em desconsiderar isso? Está. Em não querer escolher por isso, por manifestar? Está. Bloquear? Está. Mas o que eu sou não vai mudar. Então, eu posso escolher. Ou eu vou me reconhecer, ou eu sigo distraída, sofrendo. Porque do ego só vem medo. A gente pode se iludir com prazeres que ele realmente usa para iludir. Mas se a gente começar a perceber os seus efeitos, a forma como ele te posiciona na vida, ele te traz muito medo, muita insegurança, muita preocupação, muita discórdia. Ele te traz só isso. Então, aqui ele fala o seguinte: o ensinamento do Espírito Santo, aprender, traz alegria com ele. Por que que aprender com o Espírito Santo ele vai te trazendo a alegria? Porque ele te conduz ao teu rumo natural, que é a tua essência, que é o que tu é. Ele vai te aproximando do reconhecimento, da experiência em estender o amor, em ser quem você é. Você é uma completa expressão. Olha só. O que você é não dá para se tocar, não tem definição a partir desse corpo. Você é uma expressão. Olha que interessante. É ali que ele quer que a gente se identifique, que a gente se reconheça. Ele quer trazer à nossa mente a expressão do amor, o que ela faz, o poder que ela tem. Quando eu escolho por isso, o que que acontece? E ele quer te mostrar, ó, você é isso. Você é a vontade de Deus. O ego, parágrafo 4, tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Claro que o ego quer se opor à vontade de Deus. O ego é todo senão, é do ego. Ah, não posso, ah, não vou, não consigo, não quero. Todo senão é do ego. Toda aquela vontade, toda aquela expressão
é bloqueada por ele. Por quê? Porque ele nos coloca senso de limitação, ele nos coloca senso de escassez, ele nos faz se posicionar na vida com querer receber, não é? A gente quer muito mais receber do que dar. Ele te coloca a perspectiva do receber, né? Eu tenho que receber. Muito pouco do expressar, do dar, que é onde se constrói tudo, onde a tua abundância é construída. Ele quer achar que tu tem que pegar daqui, pegar dali, é daqui, é dali que tem carinho, segurança, é daqui que vem a segurança, é daqui que vem o carinho, é tudo de fora. Tudo alguém ou alguma situação. Ele te coloca nestas perspectivas, e aí, claro, você está sempre toda insegura. Você nunca vai estar livre para ser a vontade de Deus. Então, entenda aonde o Espírito Santo vai te levar. Desconstruir um serzinho medíocre para te identificar com todo o poder e toda a glória, a expressão da vontade de Deus, o canal de Deus, o Filho de Deus, que é um com o Pai. E aí, a gente vai entrar no último subcapítulo que eu quero abordar na aula de hoje, o encontro santo. O encontro santo, que é isso que ele quer que a gente tenha com todos os irmãos que a gente encontra. O encontro santo é o encontro de Cristo. É o encontro do Filho de Deus, dos filhos de Deus. É o encontro das expressões. Mesmo que o meu irmão não tenha consciência disso, eu me encontro com a essência dele. Eu escolho esse encontro. E para mim ter um encontro santo, de novo, que é todo encontro que eu escolho que ele seja, e para esse encontro ser santo, eu preciso limpar a minha mente, limpar com o Espírito Santo de todos os julgamentos que eu carrego com relação ao ego do irmão, toda a projeção que eu faço. Eu preciso estar limpando. Porque a partir do momento que eu tenho uma perspectiva de julgamento, aquele encontro não vai ser santo, porque o ego ele bloqueia de novo, ele aprisiona o que eu sou, aprisiona a vontade de Deus, que é o que eu sou, que é a manifestação do amor. Então, Jesus tem umas dicas para a gente aqui no Encontro Santo, e a gente vai ver. Ele nos mostra o que cada encontro carrega, as oportunidades que cada encontro carrega. E ele nos ajuda e nos ensina a identificar. Nossa, é interessante que a gente vai treinando a nossa mente, a gente vai ficando atento e a gente vai cada vez mais se abrindo para o encontro santo acontecer. No início, eu não conseguia escapar dos julgamentos que eu fazia. Eu estava na frente de um irmão e o passado dele estava na minha mente. O passado dele, por quê? Porque eu estava julgando a partir de experiências passadas. Então, o passado estava atolado aqui, naquele encontro que eu estava tendo. E aí eu comecei a pedir encontros santos, que eu não queria mais carregar julgamento dessa forma, que eu não queria ir lá encontrar o meu irmão para olhar para ele e falar assim: você é um chato. Eu tá pensando, ai, que pessoa chata. Ai, que pessoa assim. Ai, que pessoa pessimista. Ai, que pessoa vitimista. Ai, sei lá o quê. Tudo que o meu ego trazia de julgamento a respeito daquilo, todo aquele filtro que eu escolhi enxergar. E eu falava, eu não quero mais olhar esse irmão dessa forma. Limpa esse julgamento, eu quero ir lá, eu quero ter um encontro santo, eu quero estar livre.
com muitas interações. Eu fazia essa oração. E essa oração, tu tá ali, tu tá conversando com ele, tu tá olhando o teu padrão, tu tá olhando os teus julgamentos, e tu tá pedindo, me limpa isso, me liberta desse filtro, me liberta desse julgamento, deixa eu ter um encontro santo. O encontro santo é um encontro onde o meu ser está liberto disso, está liberto desses julgamentos. E ele pode expressar a vontade de Deus. Todo encontro com um irmão é uma oportunidade de você fazer um encontro santo. E é só isso que Deus quer. Deus quer que a gente simplesmente expresse a vontade dele, que é amor perfeito, em todo encontro. É possível. É possível. E esse curso te leva a isso. É possível. Eu sei que é possível. Eu vivi e vivo encontros santos. E quando eu não estou vivendo hoje, ele é nítido, porque é uma interação vazia. Você consegue distinguir. É uma interação vazia. Foi interessante porque até vou de novo contar uma experiência, porque eu estou aqui para compartilhar com vocês o que eu já aprendi. Eu estava no avião, voltando do meu campeonato em Salvador. E aí, eu sei, como eu me coloco como um canal já há algum tempo, eu sei que ele sempre me coloca do lado de alguém onde ele quer falar. E aí eu estava ali, distraída. E eu estava puxando, aí eu fui colocada do lado de uma pessoa no avião, de uma colega, né? Uma amiga de equipe, que eu não tinha tido muita interação durante a competição até então. E ele me colocou do lado dela. Quando eu vi que ela estava do meu lado, eu falei: o que você quer falar com ela? Estou aqui. E aí passou um tempo, uns minutos, eu me distraí. E a minha mente se distraiu com uma outra situação. E eu comecei a puxar uns assuntos. Olha que interessante que é. Eu puxei um assunto, eu estava tentando controlar o assunto com ela. E eu puxei um assunto sobre o jogo, sobre o que tinha acontecido no jogo. Aí eu já percebi na hora. Na hora me veio assim: que eu tô puxando assunto com ela? O que eu tô aqui falando sobre passado? Aí a gente começou a conversar e eu percebi que não era aquele assunto que ele queria falar. É uma coisa muito interessante isso, porque eu parei de novo e falei: eu sei que eu não estou aqui para falar disso, eu quero sair de cena e você entra. De novo, o que você quer falar com ela? Traz aqui o que você quer falar com ela. Gente, o assunto ele mudou totalmente a abordagem. E a gente estava falando, tipo uma fofoca, não era fofoca, a gente não estava falando mal de ninguém, mas a gente estava falando coisas inúteis que eu já reconhecia como inúteis. Tipo, esse assunto tá inútil, porque tu começa, como eu te falei, no encontro santo, você se abre e você meio que libera. Eu não estou falando que às vezes você tem que ir na hora se colocar como um canal, mas você se liberta do passado para ficar trazendo, você se abre para ver o que vem no agora. E assim foi o que eu fiz, e o assunto mudou totalmente. A gente começou a falar sobre filhos, e ela veio me trazer de forma espontânea uma dificuldade que ela estava passando. Aí entrou num assunto totalmente alinhado com a mensagem que o Espírito Santo queria ali passar para ela. E eu sinto quando é um fluxo dele. E é impressionante isso, porque a gente vai treinando a mente. Quando a gente, de novo, eu falei isso porque assim, quando a gente começa a estar em interações onde tu começa a ter que puxar coisa, e tu fala de um, e tu tem que falar de outro, aquilo ali é um desperdício.
São interações vazias. E a gente tem que buscar ter encontros santos com os nossos irmãos. E a gente vai reconhecer isso. E a gente vai identificar isso. Porque é um encontro onde você traz o eu maior para a perspectiva da tua mente, aonde tu não traz o passado da pessoa, aonde você não tem julgamento ali. E quando você perceber que você não está tendo uma interação assim, peça ajuda, porque você não vai ter encontros santos, porque o ego ainda está na tua perspectiva, né? Você está em processo de reconhecimento. Mas peça por isso, porque os encontros santos são as dádivas. As dádivas de Deus, ele acontece nas nossas interações, gente. As dádivas de Deus, olha que presentes são os nossos irmãos. Por isso que Jesus fala, os nossos irmãos são presentes de Deus. Porque a gente tem, como nós somos a vontade de Deus, ou seja, nós somos o que a gente é expressão de amor, a oportunidade de a gente expressar é um com o outro. E a parte fantástica de um curso em milagres que eu acho, que ele nos ensina a acessar esse estado mental de céu, de paz, através das nossas relações. A gente tem outras formas de chegar à iluminação ou uma realização. Eles falam muito sobre meditação, né? Eu sigo alguns gurus, gosto muito dos ensinamentos hindus, e eles falam da meditação, do Om, da vibração do universo, da vibração una, onde você tem que ficar em meditação por um tempo maior. Mas Jesus trouxe no curso assim: eu fiz o teu método de iluminação. E o teu método vai ser através dos teus relacionamentos. Um curso em milagres, ele te coloca na perspectiva crística dos relacionamentos. Você vai reconhecer. O que é essa perspectiva crística? É o seguinte: você vai reconhecer quem você é a partir do teu irmão. Você vai reconhecer a sua essência a partir do teu irmão. Então, você não precisa ir para o Himalaia. Você vai ver a sua experiência, os teus irmãos vão chegar e você vai aprender com o Espírito Santo a reconhecer o outro como a ti mesmo, a amar o outro como a ti mesmo. E aí ele fala o seguinte, parágrafo 4. Quando te encontras com qualquer um, lembra-te de que é um encontro santo. Assim como tu ouvires, verás a ti mesmo. Assim como tratares, tratarás a ti mesmo. Assim como pensares dele, pensarás de ti mesmo. Nunca te esqueças disso, pois nele acharás a ti mesmo, ou te perderás. Olha que interessante. Sempre que dois filhos de Deus se encontram, lhes é dada mais uma chance de salvação. Não deixes ninguém sem lhe dar a salvação e sem recebê-la tu mesmo, pois eu estou aí contigo todos os dias, em tua memória. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quando te encontras com qualquer um, te é dada a oportunidade de te encontrar, porque ele quer dizer o seguinte: não existe outra pessoa, não existe esse indivíduo. Isso é ilusório, isso é uma identificação falsa da tua mente. Não existe essa outra pessoa, não existe Camille, não existe Sérgio. Existe o que? A vontade de Deus ali, subjacente, querendo ser expressada. Existe uma expressão para ser mostrada, que é o teu ser. Não existe Patrícia e não existe
indivíduos, numa interação entre filhos de Deus, existe uma expressão de amor que é o que você é. Olha aqui, e é ali que você vai se encontrar. Então, o que ele quer dizer? Que assim como tu ouvires, tu verás a ti mesmo. Claro, se eu ver como um indivíduo isolado, separado de mim, com interesses diferentes, com situações, se eu ver ele assim, eu me estou me vendo também como um indivíduo diferente, separado. Se eu tratar como alguém que tem um interesse diferente do meu, ou seja, se eu já negar para ele o que eu sou, aquela expressão, eu vou negar para mim. Então, eu acho que eu neguei para ele, que eu estou me protegendo, né? Ah, não posso, não vou, não posso, não. Quando eu falo não, não posso, não vou, não quero, eu acho que eu estou negando a ele, mas eu nego a mim, porque eu só recebo se eu dou. E o que que eu dei para ele? Limitação. O que que eu recebi? Limitação. Cortei a bênção. Então, o que eu dou para ele, eu dou para mim. Porque eu só tenho uma forma de eu receber pelas leis de Deus, e a gente já falou aqui, é dando. Não existe nada que é verdadeiro e divino para nós que é de fora para dentro. A nossa bem-aventurança, ela é de dentro para fora. Recebo, dou, construí, aumentei em mim. Então, o que eu olho, de novo, assim como eu vejo ele, eu vejo a mim. Eu vi como um indivíduo separado e diferente. Eu me vi já errado. Assim como eu trato a mim, sim, tratei ele mal, aumentei o mal em mim. Foi isso que eu compartilhei e isso que está aumentando em você. Distratou, isso que está dando vida em você. Atacou, é isso que está ganhando vida em você. Limitasse, é isso que você deu a você. Você não deu para o outro, você deu para você. Entenda, de novo, mais uma vez e quantas vezes forem necessário. O que eu dou é o que eu retenho. Só que Deus fez o quê? Deus nos fez para compartilhar o quê? A sua vontade. Olha como a criação de Deus é perfeita. Ele me fez como expressão da sua vontade, ele me fez expressão da sua vontade. E quanto mais eu expresso a sua vontade, mais eu aumento ela em mim. Mais eu aumento todos os atributos de Deus em mim. Porque eu compartilho, eu expresso, eu sou essa expressão. Então, nunca te esqueças, pois no encontro santo com o outro irmão, ou você se encontra nesse encontro, ou você se perde. Ou você se encontra nele, ou você se perde. Sempre que dois filhos de Deus se encontram, lhes é dada mais uma chance de salvação. Ou seja, é dada mais uma chance de se encontrar. E vocês percebam, gente, na interação com o irmão, percebam como vocês, quando vocês liberarem essa vontade aprisionada com o Espírito Santo, essa expressão da vontade de Deus, o efeito que dá no irmão. Você vai perceber. Você vai perceber o efeito que isso traz. Você resgata. Você dá luz a uma coisa muito linda. Aí você começa a reconhecer, poxa, estamos todos unidos mesmo, não tem nada separado. É tudo um só. Conhece-te a ti mesmo. Aí ele fala que o reino não pode ser achado sozinho. O reino, aqui no capítulo 6, desculpa, parágrafo 6. O reino não pode ser achado sozinho. E tu que és o reino, não podes achar a ti mesmo sozinho. Porque se o reino é a expressão da vontade de Deus, porque é o que eu sou, a expressão ela acontece com o outro. Eu não expresso o que sozinho? Eu não expresso nada sozinho. Eu sozinho não sou nada. Olha aqui um pouquinho antes, o que ele diz. O Espírito Santo te ensina que se olhares só para ti mesmo,
não poderás te achar, porque não é isso que és. Olha, gente, prestem atenção. O Espírito Santo te ensina que se olhares só para ti mesmo, não poderás te achar, porque não é isso o que és. Toda vez que estás com um irmão, estás aprendendo o que és, porque estás ensinando o que és. Ele vai responder com dor ou alegria, dependendo de qual é o professor que tu estás seguindo. A resposta do irmão vai nos dizer qual é o professor que a gente está seguindo. Porque ele vai responder ou com ataque, ou com dor, ou com alegria. De novo, no primeiro subcapítulo, preste atenção nos efeitos das tuas escolhas, que você vai começar a reconhecer muito bem o que o ego te faz. Qual é as respostas que ele instiga do outro, não é? Deixa eu fazer a última frase aqui para a gente encerrar o encontro. O poder e a glória de Deus estão em todos os lugares, e tu não podes ser excluído deles. O poder e a glória de Deus estão em todos os lugares, e você não pode ser excluído deles. O ego ensina que a tua força está só em ti. O Espírito Santo ensina que toda força está em Deus e, portanto, em ti também. Olha que interessante. Isso foi o que eu exemplifiquei do meu trabalho, não é? Que antes eu achava que a força estava em mim. Mas o Espírito Santo ensina que toda força está em Deus e, portanto, em ti também. A força está em ti, mas ela é a partir de um outro ponto. Ela é a partir de Deus que habita em você. E o que que e o Deus que habita em mim é o quê? É o amor. É o amor e a gente reconhecer o que é esse amor. Porque, de novo, o ego nos coloca o amor como um paparico ao ego. E o amor não é o paparico ao ego, o amor é uma força muito maior que você vai identificar, que trabalha para o todo, que fortalece o todo sempre. Então, o Espírito Santo te ensina que você não tem força alguma sozinho. Em Deus, toda a força do mundo. A gente pode ser ou a formiga ou o elefante, de acordo com o que a nossa mente escolhe se identificar. Olha que interessante. Ou tu te aprisiona, tu te torna uma formiga, ou tu pode ser um elefante. Quando você se abre para o ser que você é, para o amor que habita em você, para o que você é realmente, que é a expressão desse amor. Você é a vontade de Deus. Você vai ler o curso e em todo momento ele fala: você é a vontade de Deus e você tem que reconhecer que você é. Ele fala o seguinte, que a gente é a vontade de Deus e a gente precisa reconhecer que é a nossa vontade também, que a vontade de Deus é a nossa, não está em conflito. Olha o que ele fala aqui. Ó, ele fala aqui o seguinte, só vou pegar uma última chamada para isso aqui, tá? Porque ele fala o seguinte, ó, parágrafo 3 aqui do subcapítulo 4, a dádiva da liberdade. Ele fala o seguinte: tu estavas na escuridão até que a vontade de Deus fosse feita completamente. Ah, tá. Por qualquer parte da filiação. Mas o que eu quero falar é isso aqui, ó. Minha missão simplesmente foi a de unir a vontade da filiação à vontade do Pai, por estar eu próprio ciente da vontade do Pai. Então, Jesus ele se coloca como a luz do mundo, porque ele coloca o seguinte, ó, eu reconheci o que era a vontade do Pai, o que era esse amor,
e eu uni a minha vontade com a dele. Então eu fui um ser, uma mente, eu fui uma mente totalmente integrada. O que era a vontade do meu pai, eu aceitava, entendia e era minha. E olha o que ele fez aqui, para te ver o poder que isso tem. Olha o que Jesus nos mostrou aqui, com os milagres, com a capacidade de amar. Foi a partir do momento que ele reconheceu a vontade do Pai e aceitou como a dele mesmo. Então ele fez esse caminho para nos mostrar. E essa foi a missão dele, né? Então, nós somos a vontade de Deus e precisamos fazer a jornada de volta para identificar o que a gente é. O que que é essa vontade de Deus, que é o que eu sou? É o amor na pura forma, livre, e um amor que a gente ainda desconhece, que tem que vivenciá-lo e aprendê-lo com o Espírito Santo a vivenciá-lo. Porque a gente está comprando gato, trocando gato por lebre, né? Achando que os paparicos do ego é amor próprio. Temos que aprender. E ele está aí para nos ensinar. Tá certo? Amadas do meu coração. É a aula de hoje. Seguimos. Estão aí? Eu fico hipnotizada, né, Camila? É um aprendizado maravilhoso. Né, Crisoca? Tá aí, Crisoca? Tô aqui, hoje eu tô plena. Tá Hoje eu não tô plena? dividida, eu tô plena hoje. Ai, tu tá paradinha aí escutando. Que coisa linda, amiga. Que Ô, evolução, Cló, hein? Tá plena, dá essa disponibilidade para o Espírito Santo aí, tipo assim, ó, tô todinha para é, ti. eu disse pro Silvano, Silvano, tu organiza a Maria aí que eu vou lá com a minha Caia, eu É disse. isso, é Agora é a isso minha aí. horinha. É isso aí. É a horinha de recarregar. É a horinha de É. nutrir a mente com as verdades aí. É muito Tá, e deixa eu importante. te falar que eu experienciei, ô Cá, Hum. exatamente isso que tu trouxe, eu experienciei essa semana. É, Eu comentando contigo que eu estava para pegar licença na prefeitura, sim, né? sim, Ah, daí eu fiz todo esse processo de desligamento, peguei férias, tal, assim, para ir me desligando aos poucos, porque aham, no mesmo momento que eu preciso sair, mas eu amo, né? sim, Nossa, sim, assim, sei. 17 anos, né? 17 anos. Então, é. Aí eu sei que daí de sábado de noite fui lá e dei um tchau nos grupos, né? Que eu tinha o grupo do planejamento e o grupo da prefeitura. E aí no domingo de manhã, uma pessoa linda, maravilhosa, Meg, aí colocou para mim, né? Me fez uma dedicatória, ai, uma consideração. E eu enxerguei, cara, exatamente isso que tu trouxe. Aí eu falei para Meg. Meg, agradeci, né, todas as palavras, todas as considerações, mas eu disse para ela que ela não iria ver isso em mim se ela não fosse antes. E aí eu disse para ela, Meg, tu é tudo isso que tu me falou de mim, que tu falou para mim de mim, que tu enxerga em mim. Então, obrigada e parabéns por ser essa pessoa. Então, assim, e a gente percebe, tudo que É, a Meg falou para mim, ela é. aham, Entende? aham, É. aham. É bem isso. Hum, É o nosso filtro mental só para fora, o tempo todo. É isso. Que bom, Cris, que bom. Seguimos, minha linda. Obrigada, tá, por estarmos juntas aí. obrigada. Seguimos aprendendo, Então, né? E isso. vamos firmes, que ele tem muito para nos mostrar ainda. Tem muito. Amém. Ele quer Amém. nós aqui para escutar. Um beijo, Vou amadas. seguir. Linda semana, Beijo. tá? Para todas Tchau, vocês. tchau, Fiquem com gente, Tá. para Deus. todo mundo. Um beijo Uma grande, boa viu? semana. Para nós. Obrigada, tá? Imagina. Obrigada a ele. Beijo.